Meus irmãos, muito bom estar na casa de Deus, mais uma vez ser fortalecido através da comunhão, através da palavra, de louvores e também da oração. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo 18. Deus tem falado muito comigo sobre a necessidade de orarmos, e acredito que Deus já confirmou muito daquilo que vou falar hoje à noite, através dos nossos momentos de oração e também de comunhão com os irmãos. Amém? Efésios, capítulo de número 6, dos versos 18 ao 20, diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Deixe-me contar um pouco sobre essa carta de Paulo aos Efésios. Nós lemos aqui os versículos finais dessa carta, que tem 6 capítulos, e que demonstra para nós a importância que Paulo dá também para a oração. Mas essa carta de Paulo, escrita entre os anos 60 a 62 depois de Cristo, ela foi uma carta endereçada aos cristãos da igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso. E essa cidade, ela estava na região da Ásia Menor, a atual Turquia, e a cidade de Éfeso, ela é considerada uma cidade da deusa Diana, a deusa da caça, a deusa da lua. E se a gente for dar uma olhadinha lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós vamos ver que essa cidade, ela era uma cidade totalmente idólatra, estava mergulhada na idolatria. E diante desse contexto, a partir de Atos 19, da pregação do Evangelho, Deus faz milagres, Deus transforma a cidade. Nós temos ali, a partir de Atos 19, 10, 11, 12, nós percebemos que há um avivamento na cidade. Quando o Evangelho chega, ele transforma vidas, ele faz milagres, ele liberta, ele gera transformação de dentro para fora, de maneira que até mesmo o ourives, que trabalhava fazendo esculturas de deuses humanos, construídos por mãos humanas, o ourives chamado Demétrio, ele chega para a assembleia da cidade, lá em Atos 19, e ele diz: olha, vocês estão pregando aí esse evangelho, mas esse evangelho está causando prejuízo para a gente. Ou seja, quando o evangelho chega, ele transforma até mesmo uma cidade idólatra em uma cidade regenerada, em pessoas regeneradas pelo poder de Deus, pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Somos transformados, somos mudados. E esse é o contexto da cidade de Atos, da cidade de Efésios. Você pode dar uma lida depois com mais calma nesse capítulo de Atos dos Apóstolos, para poder entender melhor a carta de Paulo aos Efésios. Atos 19. E Paulo, ele escreve essa carta, a carta aos Efésios, diante de um contexto de prisão. Ele passa pela sua primeira prisão em Roma. Não é à toa que no verso de número 19 e 20, que nós acabamos de ler, ele vai falar sobre que ele está preso, que ele está em cadeias. Então Paulo está preso. Mas Paulo escreve essa carta com o objetivo de falar sobre a unidade da igreja. A igreja precisa estar unida. A teologia de Paulo no texto de Efésios é uma teologia voltada para a unidade. E baseado nisso, ele vai falar aqui no capítulo 6 sobre algumas armas que o cristão ele precisa desenvolver para que ele seja fortalecido no Senhor e continue vivendo em unidade.
E se você conhece muito bem o livro de Efésios, você vai perceber que a partir do verso 10, ele vai falar sobre as armaduras de Deus. As armaduras que Deus concede aos cristãos para que eles possam viver nessa batalha espiritual e vencer essas batalhas espirituais. Veja, verso de número 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés, verso 15, com a preparação do evangelho da paz, verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, verso 17, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo aqui, ele prepara o cristão para que ele viva essa unidade na igreja, de maneira como se ele estivesse preparando um soldado para a guerra, já que todas essas referências aqui fazem menção justamente a um soldado romano, como esse soldado romano ele precisava estar preparado para vencer as batalhas diante de uma guerra que ele participasse. Do mesmo jeito, nós, cristãos, para que sejamos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, como diz no verso 10 do capítulo 6, precisamos estar constantemente armados com essas armaduras que Deus nos concede. Seja a verdade, seja a couraça da justiça, seja o calçar os pés com o evangelho da paz, seja o escudo da fé, seja também o capacete da salvação, seja a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas para que nós possamos desenvolver essa armadura de Deus, para que possamos ser, de uma vez por todas, fortalecidos no Senhor, desenvolvendo a unidade enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja de Deus, é indispensável que façamos o que fizemos hoje. É indispensável que possamos orar. É indispensável, meus irmãos, que o cristão tenha uma vida de oração. Não há como vivermos a nossa vida cristã, principalmente nos dias de hoje, com tantas afrontas, com tantas dificuldades, com tantos dardos inflamados, como ele mesmo diz no verso 16, com todas essas coisas. É impossível que o cristão consiga resistir ao mal sem que seja através da oração. Eu costumo dizer para os adolescentes, quando eu estou dando aula de ABD, que é impossível que um avião ele possa voar sem uma das asas. E na nossa vida enquanto cristãos, também nós não conseguiríamos amadurecer e vivermos em Cristo sem uma das asas. Uma asa pode ser comparada à palavra de Deus. Precisamos ler a palavra, precisamos meditar na palavra, precisamos passar tempo com a palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração, lendo a palavra. Mas, da mesma forma, não podemos abandonar a outra asa do avião, que é justamente a oração. Precisamos orar. E precisamos fazer isso, como Paulo vai dizer, o tempo todo. Veja comigo novamente o verso de número 18. E nesse verso, podemos aprender 3 lições importantíssimas para nós, enquanto cristãos. Apenas nesse verso 18. Veja comigo. Primeiro, ele fala com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Então, uma característica principal aqui da oração e da súplica é que nós devemos fazer isso em todos os momentos, em todas as ocasiões da nossa vida. Não adianta orarmos apenas quando estamos passando por dificuldades, apenas quando estamos colocados contra a parede. Não adianta orarmos quando estamos vindo à igreja ou quando estamos na igreja. A igreja, ou estar na igreja, orando, lendo a palavra, fazendo a vontade de Deus, é apenas, ou deve ser apenas, a cereja do bolo de toda uma vida cristã que devemos desempenhar no nosso dia a dia. Então a oração, meus irmãos, ela precisa ser feita em todo o tempo, em todos os momentos, em todas as ocasiões, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Engraçado, como cristãos, a gente tem o hábito, ou a nossa tendência pecaminosa é nos voltarmos para Deus apenas quando estamos passando por alguma dificuldade, quando estamos passando por algum momento ruim na nossa vida.
E nada contra, porque o próprio Paulo fala que devemos orar com súplicas. E súplicas aponta para a ideia de necessidade. Sim, devemos orar a Deus quando passamos por necessidades. Devemos orar a Deus quando passamos por dificuldades na nossa caminhada, na nossa vida de cristãos. Mas devemos orar a Deus também quando tudo vai bem. Devemos nos lembrar que tudo que fazemos, tudo que temos, tudo que somos, é porque foi Deus que nos concedeu. Devemos nos lembrar que o fato de estarmos respirando, o fato de estarmos vivendo, é porque Deus nos concedeu esse privilégio. E como temos esquecido, meus irmãos, nesses últimos dias, de orar ao Senhor em todo tempo. E sabe, isso é o que Deus tem falado também no meu coração. A necessidade de me fazer lembrar, de orar em todos os momentos. Não apenas quando a gente se sente ansioso, não apenas quando a gente se sente temeroso, não apenas quando a gente se sente angustiado, mas também quando tudo vai bem. Também quando nós não temos nenhum tipo de pedido, e esse é difícil, né? Mas quando não temos nenhum tipo de pedido específico para Deus, ainda assim podemos dar graças a Ele. Ainda assim, podemos ter o privilégio de conversar com o nosso Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso amigo, que é aquele que está presente conosco em todos os momentos da nossa vida. Precisamos nos lembrar de orar a Deus em todos os momentos, sejam eles bons ou sejam eles ruins. É o que Paulo vai falar também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orar sem cessar. Precisamos nos lembrar disso em todos os momentos, em todas as ocasiões. Mas esse texto, o texto de Efésios 6, 18, também nos vai apontar para outro tipo. Primeiro ele fala sobre todo o tempo, mas ele também fala sobre toda perseverança. Veja comigo, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança. Observe novamente essa palavra, toda perseverança. É o segundo todo que aparece aqui. Por que nós precisamos orar com perseverança? Primeiro, porque precisamos crer que o Senhor, Ele ouve as nossas orações. Deus, Ele se importa conosco. Deus não está alheio a gente. Deus não está alheio ao seu povo, que Ele mesmo salvou, que Ele mesmo transformou, que Ele mesmo entregou o seu Filho por nós. Deus não está alheio a gente. O mundo diz que, se o mundo acredita em Deus, ele diz que Deus deu corda na criação e deixou a criação por si mesma. Isso não é uma verdade. Biblicamente, Deus se importa com a gente. Deus é o Deus transcendente, mas Ele também é imanente. Ele se revela para nós e Ele quer que possamos ouvi-lo, ou que possamos falar com Ele. Ele quer nos ouvir. Ele quer ouvir as nossas orações. E se Ele quer ouvir as nossas orações, Ele também faz aquilo que muitas vezes nós colocamos diante dele em nossas orações. Ele responde às nossas orações. Deus, Ele se importa conosco. Então, precisamos orar com perseverança, precisamos ser persistentes em nossas orações. Não podemos deixar de orar tempo algum. Mas a ideia de perseverança, nesse verso de número 18, também aponta para a ideia de ser constante. E quantas vezes na nossa vida cristã, diária, temos sido inconstantes em nossas orações. Temos sido falhos em nossas orações, em nossas formas de orar. Oramos num dia e nos esquecemos de orar no outro. Mas o nosso alimento diante do Senhor, ele precisa ser diário. Nós precisamos de um alimento diário com Deus. Nós precisamos ser constantes, sermos persistentes em nossas orações. Mesmo que hajam dificuldades, mesmo que hajam cansaços por causa da lida, por causa do trabalho, por causa dos vários fatores que acontecem diante da nossa vida, não podemos deixar de nos esquecer que a oração, ela é uma prioridade. O avião não sobrevive sem uma das asas. O avião não consegue planar, não consegue voar, não consegue chegar ao seu destino sem uma das asas. Apenas com palavra ou apenas com oração. Precisamos das duas coisas. E precisamos ser persistentes. Precisamos desenvolver esperança.
nas nossas orações. Precisamos crer que, por mais que Deus aparentemente não esteja nos ouvindo ou nos respondendo, nós continuamos orando, nós continuamos constantes, persistentes e desenvolvendo esperança. Não podemos desistir das nossas orações. E isso me lembra um texto que eu gosto bastante de ler, que é Salmos. Se você pudesse deixar marcado aí sua Bíblia em Efésios e abrir em Salmos, Salmo de número 142. Eu gosto muito desse Salmo, porque ele expressa a aparente desesperança do salmista Davi e a forma também como ele se expressa diante de Deus, diante de tudo que ele está vivendo, diante do que ele está passando. Salmo 142, observe a partir do verso 3. Veja a desesperança, a aparente desesperança. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que andam me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. O que é que o salmista faz? Ele ora. Verso de número 5, clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Veja que o salmista ele está expressando sua fraqueza, ele está expressando sua desesperança, sua aparente desistência da vida ou das situações que ele estava vivendo. Ele está colocando tudo isso diante do Senhor, ele está clamando a Deus. Ele não está desistindo da oração, ele está sendo persistente, ele está sendo constante, ele está sendo convocado a perseverar na sua oração. Então ele diz, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. E ele diz, tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. E o Senhor fez isso conosco. O Senhor tirou a nossa alma do cárcere, quando Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para nos perdoar todos os pecados, nos purificar de toda injustiça, nos dar a salvação, nos dar a vida eterna. Ele nos tirou do cárcere, da prisão que aprisionava as nossas almas. Portanto, Deus ouve as nossas orações. Portanto, precisamos ser perseverantes em nossas orações. Portanto, precisamos ser constantes em nossas orações, como diz o apóstolo Paulo. Sejamos constantes nas nossas orações. E diante disso, o mundo, ele tem feito com que a gente possa esperar respostas muito rápidas de Deus. Às vezes a gente quer uma resposta rápida do Senhor. Às vezes a gente ora e se Deus não fizer aquilo que a gente orou, no outro dia a gente já se sente triste e não mais com desejo de orar. Talvez até motivados pelos dias que estamos vivendo, pelas redes sociais, pelos vídeos rápidos que assistimos no Instagram, e aquilo dá prazer para a gente, de maneira que a gente passa horas e horas passando aquele vídeo, passando, e aquilo gerando hormônios de prazer na nossa mente. Mas e o nosso prazer em deleitar-se na palavra de Deus, deleitar-se no Senhor? Onde é que está? Precisamos perseverar. Mesmo que o mundo te faça esquecer que Deus não responde na mesma velocidade que nós esperamos, ou na velocidade da internet, você precisa esperar, nós precisamos esperar na resposta de Deus. Isso é mais um motivo para sermos perseverantes. Não faça de acordo com o que o mundo faz. Não pense de acordo com o que o mundo pense. Pense na vontade de Deus, na soberania de Deus e na hora do Senhor, não na nossa e no nosso momento diante de Deus. Então sejamos perseverantes em relação à oração. Mas ele também fala sobre o último todo, aqui nesse verso de número 18. Vejamos, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica, aí, por todos os santos. Veja, o raciocínio de Paulo, ele começa
incentivando a gente a orar em todo tempo. Ele fala também que nós devemos orar com toda perseverança, com constância, e ele fala que nós precisamos orar por todos os santos. Como que fizemos aqui hoje, logo no início? Oramos uns pelos outros. E que grande necessidade nós temos, meus irmãos, de sermos menos egoístas em nossas orações. Que grande necessidade nós temos de nos lembrar de orar pelo outro, de nos lembrar de interceder pelo outro, de nos lembrar de pensar no outro e colocar o outro diante de Deus. Lembre-se do que eu falei. A ideia do apóstolo Paulo aqui é falar de uma teologia da unidade da igreja. A ideia do Paulo aqui é trazer a igreja em forma unificada, unida em Cristo. Então não faz sentido que a igreja também se preocupe apenas consigo mesma, com os seus próprios interesses, com as suas próprias necessidades. A igreja que é biblicamente pautada pelo Evangelho, ela reconhece a unidade em Cristo e ela também expressa essa unidade em Cristo orando uns pelos outros. Quanto mais oramos uns pelos outros, mais somos unidos uns com os outros e em Cristo. Então precisamos nos lembrar de orar uns pelos outros. É claro que isso não exclui a sua necessidade de orar pelas nossas causas próprias, pelas nossas causas individuais, por nossos próprios dilemas e apresentar isso diante de Deus, como já falei. Mas precisamos olhar mais para o outro, precisamos lembrar disso ao orar pelo outro, a ter esse foco da unidade também em nossas orações, como fizemos aqui. Que possamos repetir isso mais e mais vezes, que possamos repetir isso mais vezes, não apenas aqui na igreja, mas em nosso lar, quando fechamos as nossas portas dos nossos quartos e oramos a Deus. Precisamos orar por todos os santos, como ele diz no verso de número 18. Precisamos deixar de lado, muitas vezes, as nossas súplicas, até mesmo egoístas, que são reflexos também desse mundo preocupado apenas consigo mesmo, desse mundo narcisista, desse mundo cada vez mais preocupado com a sua própria imagem. Mas nós, quando fazemos isso, estamos dizendo para Deus: Deus, eu reconheço que as minhas causas são grandes, quando oramos uns pelos outros, mas as nossas causas, apesar de grandes, elas também necessitam ser compartilhada com os nossos irmãos, e ao compartilharmos somos edificados e edificamos os outros, somos bênçãos, somos canais de bênçãos na vida de outros, e outros são canais de bênçãos também nas nossas vidas. Façamos como Tiago, capítulo 5, verso 16, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sejamos curados. A oração uns pelos outros também pode ser elemento de cura, também pode ser elemento de perdão, também pode ser elemento de transformação e gera essa unidade na igreja. Então, que possamos também orar uns pelos outros, por todos os santos. Amém? Mas aí, versos de número 19 e 20, Paulo vai trazer também uma ideia de oração por ele. Vejamos, versos 19 e 20. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Meus irmãos, Paulo pede oração por ele. Paulo reconhece que, assim como ele estava orando pelos irmãos de Éfeso, no início do capítulo 1, ele também pede oração por ele. Ele demonstra que ele necessita das orações dos irmãos. É o resultado desse orar por todos os santos, como ele fala no verso de número 8. E ele reconhece também que essa oração por ele não expressa apenas a sua vontade pessoal, mas ele fala sobre que os irmãos devem orar por Paulo, para que Paulo permaneça firme na verdade do Evangelho, anunciando com coragem o Evangelho, mesmo que ele estivesse preso, mesmo que ele estivesse em cadeias, mesmo que ele estivesse ainda aprisionado lá em Roma.
Paulo pede aos irmãos, não apenas para que eles orem, para que ele seja liberto da prisão. Paulo pede para que os irmãos possam orar, para que ele continue firme, com coragem, com intrepidez, pregando o Evangelho. Isso abre aqui para nós um grande ensinamento. Como temos parado, ou qual a frequência em que temos parado para orar pelos nossos líderes espirituais? Qual a frequência em que temos parado para orar de maneira específica por aqueles que são os responsáveis por abrir a boca todos os dias, quem sabe, todas as semanas, todos os domingos, para com intrepidez tornar conhecido o mistério do Evangelho? Aqueles que são verdadeiramente embaixadores de Cristo, para que eles sejam ousados no anunciar do Evangelho. Quanto tempo nós temos dedicado a orar pelos nossos pastores? Quanto tempo nós temos dedicado a orar pelos líderes espirituais da igreja brasileira, pelos líderes espirituais da igreja no mundo, na nossa cidade, no nosso estado? Quanto tempo nós temos dedicado para orar por essa causa? Porque, veja, é importantíssimo orar para que Deus preserve suas vidas pessoais, para que Deus preserve suas famílias, seus familiares. Mas Paulo, ele dá um objetivo aqui na oração, e esse objetivo é para que ele continue pregando com intrepidez, com ousadia o Evangelho, o mistério do Evangelho, para que ele torne conhecido para outras pessoas esse mistério. Então, quanto tempo temos dedicado para orar em relação a esse chamado de Deus na vida desses pastores, na vida desses líderes, que são muitas vezes tentados a enganar, falsificar, misturar o Evangelho? E quantos líderes nós não temos visto no nosso país, misturando a verdade, misturando a realidade do Evangelho, misturando as verdades de Deus com outras verdades? Porque, como vimos, a igreja de Éfeso, ela foi transformada pela pregação do genuíno Evangelho, e essa pregação foi tão importante que impactou até mesmo a vida do ourives, a vida do rapaz que estava lucrando com o comércio de idolatria. Veja que poderoso foi esse Evangelho, veja que coisa maravilhosa, que milagre foi esse Evangelho que foi pregado na cidade de Éfeso. E temos visto nos dias de hoje, muito pelo contrário, pastores, líderes em nosso país, que têm deturpado o Evangelho, que têm se rendido a evangelhos diferentes, que na verdade não são evangelhos, não são o verdadeiro Evangelho. Mas Paulo aqui convida a igreja de Éfeso a orar por ele, para que no seu abrir da boca ele possa anunciar com intrepidez, com coragem, com ousadia o Evangelho de Cristo. Portanto, meus irmãos, isso também é um chamado para nós, enquanto ovelhas de Cristo, para orarmos pelos nossos pastores, que são dados por Deus para guiar o seu povo, a fim de que eles continuem pregando, ao abrir a sua boca, eles continuem pregando o genuíno Evangelho, eles continuem pregando com ousadia esse Evangelho, com coragem, com intrepidez, o Evangelho que transforma, o único Evangelho que pode transformar o homem, o único Evangelho que pode transformar uma sociedade, o único Evangelho que pode transformar uma cidade. É esse Evangelho, o Evangelho que Paulo pregou, o Evangelho que foi pregado com intrepidez, com coragem, o Evangelho que foi pregado com ousadia. E quanto tempo nós temos dedicado para orar por isso? Sejam os nossos líderes aqui, locais, sejam os líderes de outras igrejas genuínas, evangélicas, de outras congregacionais, de outros lugares do Brasil, do mundo, de outros líderes, missionários. Oramos, e muitas vezes isso é válido, isso é importante.
orar para que Deus sustente, para que Deus conceda provisões, para que Deus conceda alimentos físicos, financeiros, enfim, é importante, mas precisamos também orar para que haja ousadia, para que haja intrepidez, para que haja coragem, e assim gera um avivamento, e assim gera uma mudança. Líderes abençoados, líderes que de fato vivem esse evangelho ousado e anunciam esse evangelho de maneira ousada, modificam a igreja, transformam a igreja também a partir do anúncio dessa ousadia, com coragem do evangelho. Portanto, oremos para que Deus possa continuar dando ousadia, gerar ousadia, gerando esse fogo do Espírito Santo nos seus corações, para que também nós sejamos alimentados por esse evangelho, modifiquemos o nosso lugar onde habitamos, a nossa sociedade, o nosso trabalho, a partir desse evangelho, dessa ousadia do evangelho, desse poder de Deus, como Paulo vai dizer em Romanos, o evangelho que é o poder de Deus, é a dinamite de Deus que quebra corações. Esse mesmo evangelho precisa ser vivido por nós, precisa ser orado por nós, precisa ser pregado por nós, precisa ser pregado pelos líderes e pastores das nossas congregações, das nossas igrejas. Portanto, oremos por isso, oremos por isso. Por fim, uma igreja unida é também uma igreja que ora em todo tempo. Uma igreja unida é uma igreja que ora uns pelos outros. Uma igreja unida é uma igreja que ora para que haja poder, coragem e ousadia dos seus líderes no anúncio do evangelho. E eu gostaria de concluir essa breve meditação convidando nós, a orarmos, se o pastor permite, a fazermos esse momento de oração, tanto de arrependimento pelos nossos pecados, por não dedicarmos tanto tempo quanto o Senhor quer que dediquemos a Ele em oração. E também de orarmos, de nos lembrarmos de orar pelos nossos líderes espirituais, pelos nossos pastores, por aqueles que estão liderando as igrejas, sejam elas aqui, das congregações, de todo o país, de todo o Brasil, de toda a nossa nação. Então, feche os seus olhos nesse momento e oremos a Deus. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, bendizer pela Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada afiada. Então, Senhor, nós queremos aproveitar esse momento também para nos arrependermos diante de Ti, por falharmos muitas e muitas vezes em nosso tempo, dedicando esse tempo muitas vezes para coisas que não vão nos edificar, que não vão nos amadurecer em Cristo, não vão nos santificar. Mas, Senhor, queremos pedir perdão por nossos pecados relacionados ao nosso tempo, sabendo que o Senhor é o único que pode perdoar os nossos pecados, purificar o nosso coração. E o Senhor também é o Deus que nos chama para consertarmos o nosso andar, consertar o nosso caminhar, consertar as nossas prioridades, nos trazer de volta para Ti, nos trazer de volta para andarmos em fidelidade ao Senhor, andarmos em comunhão contigo e com a Tua igreja. Ó Deus, Tu és o Deus que de fato nos chama para exercermos essa vida piedosa de oração, de intimidade contigo. Deus, nos ajuda a mantermos firmes a nossa vida de oração, nos ajuda a sermos constantes, nos ajuda a sermos perseverantes, nos ajuda, Senhor, a dependermos de Ti em todos os momentos, a orarmos a Ti, não apenas quando necessitamos, mas para reconhecer quem o Senhor é e a nossa dependência de Ti. Ah, Deus, nos ajuda a sermos fiéis também em nossas orações. Oh, Pai, aproveitamos para orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pelas suas famílias, pelo cuidado do Senhor nas suas vidas. Ó Senhor, derrama graça, derrama a Tua bênção, o conforto do Senhor, a sabedoria do Senhor, o sustento do Senhor, os missionários.
Ó Pai, ajuda-os nos locais onde eles estão, derrama graça, conforto, sustento, que eles se lembrem de serem esperançosos, de valorizarem a esperança no Senhor em momentos de dificuldade. Faz, ó Deus, com que a sua fé esteja inabalável em Ti, fortalece o Senhor pelo poder da Tua palavra. Mas, Senhor, nós queremos orar também para que no abrir de suas bocas, eles sejam intrépidos, sejam corajosos, sejam ousados, sejam avivados em anunciar a Tua palavra, em demonstrar o poder de Deus que é dinamite para os povos, o poder de Deus que quebra corações de pedra e transforma esses corações, o poder de Deus que foi suficiente na igreja, na cidade de Éfeso, esse mesmo poder que opera nos dias de hoje, maravilhas e milagres. Deus, que haja intrepidez, que haja coragem, que haja ousadia, e que assim também nós, enquanto ovelhas, possamos ser ousados também, no viver, no ouvir e no praticar da Tua palavra. Deus, nos ajuda o Teu povo, ajuda os teus servos, os pastores, a serem corajosos, a serem ousados, e que em tudo eles sejam embaixadores de Cristo, como Paulo foi, mesmo na cadeia, mesmo na prisão. Ó Deus, eles servem a um Deus que não prende a Tua palavra, que não prende o Evangelho não está preso a cadeias, a algemas. O Evangelho transforma vidas, o Evangelho purifica, liberta aqueles que estão presos, o Evangelho transforma. Portanto, Senhor Deus, oramos para que sejamos constantes em nossas orações, que a nossa vida de oração não fique circunscrita apenas à terça-feira, mas a todos os dias da nossa vida. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra que ouvimos, por intermédio da vida de Caio, a nossa gratidão, que Deus continue abençoando, que possamos aplicar tudo